Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Cesare Galante e esse aqui é mais um vídeo do canal Verdade que Liberta. Esse aqui seria o quinto vídeo agora, né? No caso, será o quinto vídeo e assim, é continuidade do tema dízimos e ofertas, ok? Estamos dando continuidade nesse estudo com o tema dízimos e ofertas. Paramos em Malaquias capítulo 3 no último vídeo, ok? No vídeo anterior, e no caso daremos continuidade agora nesse vídeo. Mas no vídeo anterior eu falei sobre a questão dos israelitas não dizimarem dinheiro, e sim dizimarem alimento, ok? Mantimento. Mas que eles poderiam muito bem até, se quisessem vender, e no caso reter isso daí e entregar, porém a lei não permite isso, né? Deus na sua lei não permitiram que eles dessem dinheiro e sim mantimento. Só que eu falei o seguinte, que naquela época já existia moeda corrente, no caso, na cidade. Não existia somente o escambo, mas a moeda corrente também. Então por isso eu queria mostrar para você, eu tinha comentado sobre isso, né, que desde a época de Abraão já existia moeda corrente. Então, se caso fosse permitido, né, vamos dizer assim, entregar o dízimo em dinheiro, então não teria problema algum. Porque eles poderiam vender, ok, no caso, e o resultado dessa venda, eles tirar 10% e dar em dinheiro, no caso, em moeda corrente, para os levitas. Porém, a Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não permite que se dê dinheiro. E sim o quê? E dê, na verdade, toda a parte da colheita e toda a parte dos animais. Ou seja, o dízimo, a 10ª parte. Mas eu queria te mostrar isso na Bíblia. Ok? Não adianta só a gente falar, né? A gente precisa também mostrar isso na palavra. Então eu queria que você abrisse comigo aí, na sua Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 23. Livro de Gênesis 23. A partir do versículo 13 diz assim: E falou a Efrom aos ouvidos de todo o povo da terra, dizendo: Se tu estás por isto, ouve-me, peço-te. O preço do campo o darei. O preço, está vendo aqui? O preço do campo o darei. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 ciclos de prata. De quanto que é a terra? 400 ciclos de prata, ou seja, moeda corrente. Valor, estamos falando de dinheiro aqui já. Que é isto entre mim e ti? Sepulta tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efrom. E Abraão pesou a Efrom a prata que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et. 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Corrente entre mercadores. Você está acompanhando na sua Bíblia aí? Então assim, o dinheiro, ou seja, a moeda corrente entre mercadores, já existia desde Abraão. Desde lá atrás de Abraão já existia a moeda corrente entre mercadores. Então assim, por que então que os israelitas, o povo de Israel, não dizimavam então? Eles vão lá, faziam a criação do gado, vendia esse gado, vendia esses animais, por exemplo, ovelha, gado, não importa. Ou daquilo que eles plantavam, colhiam e vendiam. Por que eles não pegavam, então, do lucro daquilo que eles vendiam, tiravam 10% desse lucro, né, vendiam, trocavam em prata, vamos dizer assim, e essa prata desce aos levitas como pagamento, melhor dizendo, do dízimo? Por que eles não fizeram isso? Porque Deus não mandou fazer isso. Deus mandou dar do alimento. Ok? Ok, tá claro para você agora? Você viu que eu estou te mostrando na palavra que já havia dinheiro, já havia moeda corrente desde a época de Abraão. Então não é desculpa para dizer assim, ah não, eles não davam dinheiro porque na época não tinha dinheiro, na época era só o escambo que era praticado, só a troca que era praticada. Não é. Mentira isso daí. Isso não é verdade. Na verdade havia dinheiro sim, havia moeda de troca entre mercadores sim, ok? Um outro assunto que eu falei no vídeo passado, que gostaria também de mostrar para vocês, é quando eu falei que nenhum israelita, ninguém do povo de Israel poderia pegar o seu dízimo e levar até o templo, para que o levita depositasse na casa do tesouro, em hipótese alguma, ok? Eu falei para você que eram os levitas que saíam do templo, iam até as cidades e recolhiam os dízimos. Eu quero mostrar isso para você também. Por isso, eu quero te pedir agora
Abra sua Bíblia no livro de Neemias, ok? Neemias, capítulo 10. Livro de Neemias, capítulo 10, a partir do versículo 37. Neemias, capítulo 10, versículo 37 diz assim: E que as primícias da nossa massa e as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda árvore, o mosto e o azeite, traríamos aos sacerdotes. Tudo bem? As câmaras da casa do nosso Deus e os dízimos da nossa terra aos levitas. Olha só. Você viu falar alguma coisa em dinheiro aqui? Aqui nós falamos sobre as ofertas, as primícias da massa, as nossas ofertas alçadas do fruto de toda árvore, do mosto e do azeite. Né? E fala também o quê? Dos dízimos da nossa terra, não da nossa venda, não do negócio que eu fiz, mas da nossa terra, ou seja, mais uma vez estamos falando de alimento aqui. E diz assim: e que os levitas receberiam dízimos em todas as cidades, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura, e que o sacerdote, filho de Arão, estaria com os levitas quando esses recebessem os dízimos, e que os levitas, preste atenção, e que os levitas trariam os dízimos à casa do nosso Deus, às câmaras da casa do tesouro. Está escrito aí, meu irmão. Então o que acontece? Imagino eu aqui agora, nesse momento, que naquela época era marcado um dia dizendo, olha, tal dia, por exemplo, vai toda sexta-feira, estou dando um exemplo aqui, o sacerdote levita estará num local aqui na cidade e vocês pegam todos os seus dízimos para entregar para ele, para que ele possa levar para a casa do tesouro e depositar lá nas câmaras. Era isso que acontecia. Ok? Era dessa forma que acontecia. Estou te apresentando o dízimo bíblico. Estou te apresentando o dízimo que era praticado. Ok? Agora eu te pergunto, esse dízimo que era praticado, lá de Malaquias capítulo 3, é o mesmo dízimo praticado hoje? Tire as suas conclusões. Tire as suas conclusões. Ou esse dízimo, eles pegaram a obrigatoriedade, o roubar a Deus, o devorador, pegaram todos esses personagens, né? Todos esses adjetivos, vamos colocar assim, e moldaram esse dízimo para poder cobrar hoje das igrejas. Ou não foi isso que aconteceu? Querido, seja sincero, por favor. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você. Não se engane, não deixe se enganar. Acorda para a vida, meu irmão, em nome de Jesus. Ok? Bom, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Agora vamos voltar lá para Malaquias capítulo 3, no versículo 10. Que diz lá, né, trazer todo o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa. Então, trazer todo o dízimo, no original, conforme eu havia falado no vídeo anterior, trazer todo o dízimo, no original está escrito o quê? Trazer o dízimo todo, ou seja, trazer o dízimo completo. Por que Deus está cobrando aos sacerdotes para trazer o dízimo completo? Porque subentende-se o quê? Que não, os dízimos não estavam chegando da forma correta. Ou seja, não estava chegando 100%. Parte desses dízimos estava sendo desviado, estava sendo roubado. E quem estava roubando? Eram os israelitas, era o povo. Eles poderiam trazer na casa do tesouro esses dízimos? Você viu que não. Lemos lá em Neemias, acabamos de ler lá que quem buscava os dízimos eram os sacerdotes levitas. E os sacerdotes levitas levavam até o templo e depositavam na casa do tesouro. E depositava o quê? Dinheiro. Era dinheiro que era depositado lá? A prata que era depositado lá? Não, era mantimento. Mantimento para quem? Para os pobres necessitados, para aqueles que precisavam, ok, suprir as suas necessidades básicas. Ok? Vamos continuar. E depois ele diz assim, ó, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Ok? E diz assim, ó, e depois fazei prova de mim nisto. O que Deus está dizendo? Está dizendo assim, ó, sacerdote, entrega o dízimo inteiro, ou seja, obedeça a minha lei. E depois, fazei prova de mim, para ver se eu não vou
Do jeito que está aqui, ó, abrir as janelas dos céus. Agora eu te pergunto, querido, o que é abrir as janelas dos céus? Hã? Ah, pastor, abrir as janelas dos céus é bênção do Senhor sobre a nossa vida. Olha, abrir a janela do céu é um emprego bom. Abrir a janela do céu é uma conta bancária recheada. Abrir a janela do céu é eu ter um bom salário. Isso é abrir a janela do céu. Bom, isso é o que você aprendeu. Isso é o que ensinaram para você. Tá? Mas a Bíblia não está dizendo nada disso. Hermenêutica bíblica. O que a Bíblia está dizendo aqui, ó, abrir as janelas do céu aqui, nada mais é, meu irmão, do que chuva. É isso que Deus está dizendo aqui. Fazei prova de mim nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vou derramar chuva, mas uma chuva tal que essa chuva vai regar a terra de uma tal forma que vocês não vão ter lugar para recolher tanta colheita que vocês vão ter, tanta abundância de colheita que vocês vão ter. Ou seja, eu vou abençoar cada vez mais e todo mundo terá o que comer. Todo mundo terá o que comer à vontade. A Bíblia, querido, está aqui. Quero ler de novo com você. Diz assim: e depois fazei prova de mim. Ou seja, depois do quê? Depois deles obedecerem a lei da forma que era para ser obedecida. Ou seja, para eles pararem de roubar o dízimo, para os sacerdotes parar de ficar desviando parte do dízimo, trazer o dízimo todo para a casa do tesouro e dizendo assim, ó, aí sim, quando vocês fizerem o que é certo, quando vocês fizerem o que é correto, o que é honesto diante dos meus olhos, aí vocês fazem prova de mim e vocês vão ver o tamanho da bênção, ou seja, da chuva que eu vou derramar sobre essa terra e vocês não vão ter lugar para poder recolher de tanta colheita que vocês vão ter, de tanta abundância de frutos, de cereais que vocês vão ter, de tanta comida que vocês vão ter. Aqui, querido, a bênção é a chuva. Nada mais do que isso. Chuva. Mas aí o que eu tenho que fazer? Eu preciso dar uma conotação especial para isso. Então o que eu faço? Não, aqui está dizendo chuva. Mas olha, é a bênção do Senhor sobre a sua vida. É a chuva de bênção que Deus vai derramar, que isso e aquilo. Meu irmão, está errado. É chuva, chuva, chuva. Chuva, água, que vai descer do céu de uma tal forma que vai regar a terra a ponto dessa terra produzir muito, mas muito, que eles não vão ter lugar aonde recolher. Aí, ó. Até que não haja lugar suficiente para recolher, diz. Recolher o quê, meu irmão? Recolher a colheita proveniente da terra que vai ser regada pela chuva que Deus vai mandar. É isso que Deus está dizendo. Continua. Versículo 11. É outro famigerado versículo também, famoso versículo, né? E por causa de vós, vós quem? Dos sacerdotes. E por causa de vocês fazerem o que é certo, e por causa de vocês pararem de roubar e começar a obedecer a lei de acordo com o que eu mandei vocês fazerem, é isso que Deus está dizendo? E por causa de vós, repreenderei o devorador. Aí o devorador aqui, aí passou o quê? Devorador é demônio, né? Devorador é aquele que devora o seu mantimento dentro do seu armário. Devorador é um monte de coisa aqui. Né? Só que assim, ó, obedeça, querido, a hermenêutica bíblica. Obedeça o contexto, pelo amor de Deus. Obedeça o que está escrito aqui. Olha só. Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o que é o devorador aqui, querido? É a praga do campo. Não é demônio, não. Você quer ver uma coisa? Sabe esse alimento que você come, aí quando você vai lá no mercado, você compra lá maçã, você compra tomate, você compra alface? A maioria desses alimentos tem o quê? Tem uma química chamada o quê? Agrotóxico. E esse agrotóxico serve para quê? Para matar as pragas, para não estragarem, ou seja, para não estragarem a plantação e proveniente também o quê? A colheita. Então os grandes fazendeiros aí, né, eles fazem o quê? Eles põem agrotóxico aí na terra. Esses agrotóxicos servem para quê? Para poder matar a praga, matar o devorador. Matar esse devorador. Ou seja, o que é o devorador aí? É o devorador da semente, é o devorador das plantações. E aí Deus está dizendo o seguinte: se vocês forem fiéis, vocês sacerdotes, forem fiéis na entrega do dízimo, vocês
que pegaram o dízimo do povo, estão retendo parte desse dízimo do povo para vocês, se vocês forem fiéis, fazei prova de mim, a chuva que eu vou derramar será uma chuva tão abençoada, será uma chuva tão grande, que vocês não terão lugar para poder recolher esses mantimentos. Não haverá lugar suficiente. E também, além da abundância de alimento, eu vou repreender também o devorador que mata também. Ou seja, você não vai precisar usar agrotóxico, é mais ou menos assim. Eu sei que naquela época não tinha agrotóxico, mas assim, vocês não vão precisar usar agrotóxico. Eu vou repreender o devorador e vocês vão colher, olha, muito, mas muito. E vai sobrar para todo mundo, e vai dar para todo mundo se alimentar, para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para os levitas. Vai sobrar e todo mundo será alimentado da forma correta, com dignidade. É isso que Deus está dizendo aqui, meu irmão. E ele diz aqui, ó, e a vossa vide do campo não será estéril. O que é a vide no campo não ser estéril? É a semente que você planta, ela vai dar fruto. Deus está garantindo que vai dar fruto. As plantações, é assim, o que Deus está dizendo aqui, se vocês sacerdotes, que são os meus representantes aí na terra, fazerem o que é correto, obedecerem a minha lei de acordo com o que eu mandei vocês obedecerem, tudo que se plantar nessa terra não será estéril, ou seja, tudo que plantar vai dar, e vai dar fruto, e muito fruto. É isso que Deus está dizendo aqui. Diz o Senhor dos Exércitos, versículo 12, e todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós serei uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Uma terra deleitosa, ou seja, uma terra que produz muito e ninguém vai ficar passando fome, passar dificuldade. Tá aí, querido. Tô lendo a Bíblia com você. Tô lendo a Bíblia com você. Você tome as suas considerações. Se você quer acreditar que o devorador aqui é demônio, desculpa o que eu vou dizer para você, mas é um problema seu. Ah não, mas eu acredito, pastor, que aqui é demônio. Isso aqui é demônio, pastor. Se eu não der o dízimo na igreja lá, o devorador vai entrar na minha casa. Aqui não está dizendo nada disso, tá? Interpretação bíblica. Aqui não diz nada sobre isso. Tudo isso que você ouviu, tudo isso que você aprendeu, tudo isso foi inventado para poder obrigar você a dar dízimo. Obrigar você a dar dízimo, tá? Tudo isso aí foi inventado pelo homem. O homem que inventou isso aí. Que é para você dar dízimo. Não, olha, como é que a gente vai fazer eles darem o dízimo na igreja? Como que a gente vai fazer? Não, ó, vamos fazer o seguinte, vamos obrigar eles a dar o dízimo. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, querido? Não é nem seu pastor. Não é nem o pastor aí da igreja local onde você congrega. Ele aprendeu assim. Infelizmente, ó, isso já vem de muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Assim como eu aprendi também e como eu fazia também isso nas igrejas, a qual eu congreguei e pastoreei. Só que um dia o Senhor abriu os meus olhos e aí eu decidi, eu tive que tomar uma decisão, ficar com a religiosidade ou ficar com a palavra. Então assim, ó, uma coisa que eu aprendi no Senhor, Jesus diz assim, ó, não temei o homem que pode matar o corpo, temei antes aquele que pode tanto lançar a alma quanto o corpo no inferno. Então, meu querido, a minoria com Cristo é a maioria. Eu sei que eu estou indo contra esse ensinamento aqui, apesar que não é eu que estou ensinando aqui, é eu que estou apresentando a Bíblia para vocês. Eu sei que isso aqui vai de contra a um monte de igreja, de denominações, a um monte. Vamos chamar de louco, vamos chamar de rebelde. Só que assim, meu irmão, isso daqui, esse ensinamento do dízimo em muitas igrejas é regra. E aí nós ficamos depois falando dos católicos, dizendo que o católico é idólatra, dizendo que o católico é isso, o católico é aquilo. Só que nós não olhamos para dentro das nossas igrejas e vemos também o seguinte, que muitas coisas que existem dentro das nossas igrejas são coisas, são idolatrias. Uma delas é esse dízimo maldito que é pregado para você, onde inventaram um devorador chamado demônio, onde estão dizendo que você deve devolver para Deus aquilo que Deus te deu.
que você tem que devolver 10%, obrigando, trazendo uma coisa obrigatória, algo terrível na sua vida. Meu irmão, não é assim não, querido. Contribuir na casa do Senhor não é isso não. Eu conheço pessoas que contribuem 40%, 50% daquilo que ganham, sabia disso? Mas eles não fazem baseado nisso aqui não. Eles fazem, sabe do quê? Baseado no amor. Porque eles sabem que tem um monte de gente precisando de comida, precisando de roupa, precisando, sabe do quê? De um remédio. Quantas vezes você viu a sua igreja dando remédio, utilizando-se desse dízimo? Sabe o que eu vejo, irmãos? Me perdoe, querido, mas eu vejo igrejas gastando milhões, construindo templos gigantescos. E aí na calçada desses templos, sabe o que eu enxergo? Pessoas lá, olha, largadas no chão, abandonadas, sem uma roupa, sem um alimento, sem nada, e principalmente sem a palavra de Deus. É isso que eu vejo, querido. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Infelizmente, a nossa realidade, sabe o que é? A religião dominou, a religiosidade, melhor dizendo, dominou as igrejas. Querido, uma coisa que Jesus abominava era a religiosidade. Abominava. Leia Mateus capítulo 23. Leia lá e você vai ver. E eu quero também falar sobre Mateus capítulo 23, porque Jesus manda dar dízimo lá. Ok? Eu sei que você vai me criticar, algum de vocês vão me criticar dizendo, mas Jesus mandou dar dízimo. Nós vamos estudar sobre isso, mas isso daí vai ser para um próximo vídeo. Ok? Deus te abençoe. No próximo vídeo nós falaremos lá no livro de Gálatas, ok? A respeito dessa questão da lei e da graça. Deus te abençoe, obrigado pela sua atenção e até um próximo estudo com o tema dízimos e ofertas. Um abraço, fica com Deus.